Ora, muito boa noite e quero dar um bem-vindo às noites de ensino, estas duas noites em que nós vamos tratar de um tema que é o Pai. O Pai falando sobre Deus, o Pai. Portanto, tanto hoje como na próxima sexta-feira, iremos falar sobre a relação que existe dentro de duas pessoas divinas, uma chamada o Pai e outra chamada o Filho, exatamente focando no relacionamento que existe, tendo em conta a missão que o próprio Filho teria aqui na Terra. Portanto, um filho que está disposto a obedecer ao plano do Pai, ele vai executar essa missão debaixo da sua autoridade, sabe que o Pai o ama, há comunhão entre eles e o que Jesus vem fazer é para honrar o seu Pai. Portanto, vamos focar nestas áreas para poder perceber que o Deus que quer ser o nosso Pai também executou a sua vontade através do seu Filho Jesus. Então, bem-vindos hoje e na próxima sexta-feira e vamos então estudar a Palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Ora, muito boa noite. Nós vamos continuar o que nós iniciamos na outra noite de ensino acerca de o Pai. Deus, o Pai. Deus, o Pai, e nós falamos sobre Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, pensando à volta desta nomenclatura em que o Pai fala de alguém que da noção, daquela ideia de alguém que dá segurança, que dá confiança, que dá estabilidade, que dá provisão, tal como nós pensamos nos nossos pais terrenos também, e supostamente um pai e uma mãe devem exatamente cumprir esses papéis de cuidado, de proteção. Portanto, Deus ele é o Pai que, por excelência, ele executa esses papéis. Depois falamos também na pessoa de Jesus como o Filho que vem no papel da obediência, da submissão, de querer agradar ao seu Pai, e falámos sobre o tema do amor, em que o Pai amava o seu Filho, amava o seu Filho, e também falámos sobre o facto do Pai estar com o Filho, e mencionámos também o aspecto da comunhão. Portanto, esta relação que sempre perdurou, este relacionamento que sempre perdurou entre o Pai e o Filho, havendo sempre amor e havendo sempre comunhão, são um exemplo, não é, daquilo que nós também devemos ser uns para com os outros, mas também para com Deus. E é por isso que os 10 mandamentos são colocados neste ponto, não é? Amar a Deus acima de todas as coisas e também, lá está, por consequência, amar também o próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. Nesta noite iremos pensar sobre a questão da autoridade. Porque nesta relação que Jesus tinha com o seu Pai, era uma relação trazida para o seu ministério. Portanto, Jesus estava a exercer o seu ministério e ele queria exatamente fazer toda a vontade do seu Pai, e para isso ele tinha que ter a autoridade, ele tinha que ter a autorização, digamos, para executar aquilo que era a vontade do seu Pai. Portanto, temos aqui o Pai a exercer a autoridade e temos o Filho a obedecer ao seu Pai. Há uma expressão também no Evangelho de João, no capítulo 4, quando o Senhor Jesus se encontra com a mulher samaritana em Sicar, no capítulo 4, eu estou aqui na minha Bíblia a abrir o texto, no capítulo 4, verso 34, quando os discípulos vêm ter com Jesus, Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Imagine, Jesus está a dizer que aquilo que o alimenta é a vontade do seu Pai. É verdade, e eu preciso voltar um pouquinho atrás, é verdade que este é no momento em que os seus discípulos estão a voltar com comida para Jesus, portanto aqui no verso 34, mas já atrás, no versículo 8, os seus discípulos, diz o texto bíblico, tinham ido à cidade comprar comida. Portanto, vejam como é que Jesus coloca o interesse em fazer a vontade do Pai acima de qualquer outra coisa. Eles vão comprar a comida e naquele interim, enquanto eles vão, Jesus fala com aquela senhora, com a senhora samaritana, a mulher samaritana. E como Jesus também coordena ali os tempos, e quando esta mulher, depois de falar com Jesus, ela vai até à sua aldeia, entretanto chegam os discípulos. E é por isso que aqui no verso 34, Jesus está a falar com eles, porque eles tinham ido buscar comida, tinham ido buscar comida à cidade, comprar comida, e agora eles chegam com essa comida, e Jesus está a valorizar o seu relacionamento com o seu Pai. Ou seja, a vontade do Pai é a melhor comida que ele tem. Olhando aqui para o texto bíblico, eu vou ler a partir do verso 31, diz que, entretanto, os seus discípulos
lhe rogaram dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Estão a ver? Portanto, eles trouxeram uma comida e Jesus diz: eu tenho um tipo de comida que vocês não conhecem. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Estão a ver? Eles não estavam neste registro, no registro de que aquilo que Jesus estava a fazer, é verdade que ele precisava de comer também. Claro que sim, ele era um ser humano também. Mas mais importante, ou seja, é como se Jesus tivesse a ser o mais importante, não é exatamente comer esta comida que vocês compraram, mas a comida mais importante é fazer a vontade do meu Pai. Que neste caso era a salvação desta senhora, mas depois podíamos avançar no texto e a salvação também de muitos que creram naquela localidade. Então significa que Jesus queria comer, precisava de comer, era um ser humano, mas em boa verdade ele nunca perdeu, até a própria viagem a Sicar, ele nunca perdeu de vista a vontade do seu Pai. Quando não era natural um judeu passar por aquelas bandas, pelas terras samaritanas, Jesus vai lá de propósito, ele vai fazer a vontade do seu Pai. Portanto, ele vai comer algo, assim como aquilo que nos alimenta, aquilo que traz força, aquilo que traz energia, traz vigor, que mantém a nossa existência. Assim Jesus via isso na vontade do seu Pai. Fazer a vontade do seu Pai é que o satisfazia. E ele estava ali para fazer a vontade do seu Pai. Portanto, esta questão de perceber que ele depende do Pai, que aquilo que ele faz vem do Pai, a questão da autoridade, porque ele disse, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Portanto, eu estou aqui para fazer a obra do meu Pai. Eu vou comer, ou eu estou a comer, eu estou a alimentar-me da vontade do meu Pai. E eu vou fazer a obra do meu Pai. E por isso, depois o texto bíblico diz que ficou ali 2 dias com eles, etc. E até finalmente, verso 42, diz, nós mesmos, disseram as pessoas à mulher samaritana, nós mesmo o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Portanto, esta conclusão mostra realmente a obra que Jesus fez. Portanto, eu poria como ponto aqui a questão da autoridade. Portanto, é o Pai que exerce a autoridade. Era uma determinação do Pai, era a grande vontade do Pai. E Jesus estava ali para obedecer, Jesus estava ali para executar a obra, que naquele caso, como já vimos, era salvar a senhora e também esta aldeia de Samaria, ou a localidade de Sicar. Portanto, a questão da autoridade é importante nesta relação. A autoridade não é uma autoridade de prepotência, ou de uma autoridade em que havia abuso de poder ou opressão. Não, é uma autoridade delegada, aceita de boa vontade. Portanto, Jesus aceitou plenamente e voluntariamente fazer a vontade do seu Pai. Há também um texto aqui no Evangelho de São João, capítulo 5, Jesus disse, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Temos tantos textos que mostram este alinhamento, esta precisão, é esta a vontade. Estou-me a lembrar também de um texto em que os próprios discípulos, os próprios irmãos de Jesus, aliás, disseram para ir a Jerusalém, para ele manifestar lá o seu poder, para ir à festa dos tabernáculos. Já agora está lá muita gente, é lá que tu deves ir. Claro que eles estavam a provocar Jesus. E Jesus disse que ainda não é chegado o meu tempo. Portanto, Jesus não se movia de acordo com a vontade dos outros. A própria vontade dele estava sujeita à vontade do seu Pai. Até os timings, os momentos certos, eram os momentos do Pai. Ele sabia, é agora, é o momento certo. Pronto, não é apenas o Senhor Jesus que foi enviado a este mundo no tempo certo, como dizem Gálatas, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Não foi só ele que veio no tempo ideal. Nós não sabemos porque é que aquele é o tempo ideal, porque é que foi há cerca de 2000 anos que Jesus veio, nós não sabemos, mas na soberania divina, ele veio no tempo certo. Portanto, Jesus veio no momento ideal e ele também se pautou por esse momento ideal. Portanto, há ali um cronos, há um tempo, há um momento certo para executar todas as coisas. Portanto, Jesus desloca-se, ele move-se nos lugares e nos tempos certos, porque o seu ponto é fazer a vontade do seu Pai. Portanto, Jesus vivia sob a égide da autoridade do Pai. Era o Pai quem tinha a autoridade. Era o Pai quem determinava. Era o Pai quem delegava. No capítulo 6 diz, eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade, lá está, a vontade daquele que me enviou. Esta relação ensina-nos muito, não é? É que é possível agradar
sem ser menosprezado, sem ser inferiorizado. É possível obedecer, por isso é que há uma relação, e tanto do pai como do filho, o amor, da obediência, mas tudo batia certo para que eles cumprissem o seu plano. Há aqui também um texto, estou a ler muito o Evangelho de João, não é? Mas no capítulo 17 do Evangelho de João, nós temos aqui estamos mesmo no final do ministério do Senhor Jesus. Aliás, Jesus está mesmo já, neste momento, na sua oração, que nós chamamos a oração sacerdotal, a oração de intercessão, em que ora por ele, ora pelos seus discípulos e ora por aqueles que no futuro também seriam salvos. Portanto, é uma oração, digamos que a sambarca, digamos, os crentes, até podíamos dizer de tudo, não apenas daquele tempo, mas dali para a frente, onde certamente até nós estaremos incluídos. Portanto, esta oração sacerdotal, e é nesta oração que nós vamos buscar este texto, que diz assim, no capítulo 17 de São João, verso 4, eu glorifiquei-te na terra. Agora, esta expressão sobre o perceber que Jesus vivia, ele usava esta autoridade, era uma autoridade delegada pelo Pai, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Portanto, a consciência de que sempre esteve sob a autoridade do Pai. E mais, não era só fazia, ele diz tendo consumado, portanto, ele fez tudo no pleno, ele fez tudo em plenitude. Jesus não fez algumas coisas, mas ele diz tendo consumado a obra que me deste a fazer. Portanto, tu deste-me a obra e eu cumpri esta obra. Portanto, Jesus sempre viveu debaixo desta autoridade. E é realmente depois, pensando também em nós, claro, já mais à frente um pouquinho, neste relacionamento, também é esta a maneira de agradar a Deus, é a predisposição para fazermos aquilo que é da sua vontade. Portanto, eu diria que a autoridade também é uma expressão desse relacionamento. O pai exerce a autoridade, o pai tem um plano, o pai tem uma vontade e o filho está sempre a submeter-se, sempre disposto a fazer essa vontade. O meu outro ponto, que também mostra e é importante nesta relação, é a honra. O pai é honrado pelo filho. O que é que isto quer dizer? O que é ser honrado? Quando a Bíblia usa termos como a honra, como glorificar, o que é glorificar? O que é que faz, o que é que eu hoje, como ser humano, posso fazer para glorificar a Deus? Será que glorificar é fazer acrescentar algo à dignidade divina? Será que Deus fica mais importante quando eu faço algo em prol da sua vontade? Será que Deus fica maior? Então, o que é isto de honrar? O que é glorificar a Deus? Como é que se glorifica alguém? Portanto, neste relacionamento, como Jesus vem e submete-se à autoridade do Pai, então o que é que honra o Pai? À medida que Jesus vai obedecendo à autoridade, ele está a honrar o Pai. O que é que valoriza quem nos envia? É quando nós fazemos aquilo para o qual somos enviados. Portanto, há aqui o filho honra o seu pai, o filho exalta o seu pai. Claro que depois aqui também no texto nós podemos confirmar, o filho também é exaltado pelo pai. Eu gostava até estamos aqui no Evangelho de João, há um bom exemplo aqui no capítulo 12, em que Jesus, no capítulo 12 de João, mesmo já também a chegar ao final do seu ministério, no capítulo 12, verso 28, ele diz, Pai, glorifica o teu nome. Imagine, Jesus está mesmo a terminar o seu ministério e ele está a dizer, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, e já o tenho glorificado. É muito interessante perceber que o Pai não é só glorificado no momento da cruz, no sentido em que Jesus faz exatamente, plenamente a vontade do Pai, e isso exalta-o, isso mostra que o seu plano era bom, mostra que o seu plano estava correto, que era útil, etc. Não, mesmo antes, a quando o batismo, eu não vou abrir o texto bíblico agora, mas a quando o batismo de Jesus, o batismo nas águas, o Pai diz, tu és o meu filho em quem tenho comprazido, em quem tenho todo o meu prazer. Portanto, a vida de Jesus, às vezes nós pensamos ali naqueles 3 anos ou 3 anos e meio de ministério de Jesus, em que Jesus no seu ministério fez toda a vontade do Pai, mas não é verdade que foi só naqueles 3 anos. Jesus sempre fez a vontade do Pai. Houve um evento
temos no Evangelho de Lucas em que Jesus foi com a sua mãe e o seu pai adotivo a Jerusalém e ele, quando ele estava a voltar para casa, ele continua lá e quando os pais vão buscá-lo, ele diz: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Portanto, nós estamos a falar de um jovem com 12 anos. Ele, já com 12 anos ele tinha a consciência. O que ele estava a falar eram assuntos que tinham a ver com o seu pai. Qual pai? O Pai Celestial. Portanto, Jesus sempre viveu naquele estatuto de submissão, de para agradar. É verdade que agradava também aos seus pais, porque diz que era-lhes sujeito. Ele era também uma criança e um adolescente e um jovem exemplar, com certeza. Mas realmente, acima de tudo, era o seu pai. Portanto, Jesus glorificou sempre o seu Pai. Então, no dia do batismo, é o Pai que está a dar testemunho dele. É o Pai que está a dizer: este é o meu filho que sempre tem feito como eu quero. Portanto, Jesus não só obedece ao Pai executando ministério. E isto também é importante nós termos esta perspectiva. Fazer a vontade de Deus não é só quando se faz coisas que formalmente são coisas eclesiásticas, que são coisas do mundo da igreja. Não. Agradar a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus, tem a ver com os nossos comportamentos, com as atitudes, com o dia-a-dia, com o que somos, com o que fazemos, onde vamos. Em tudo isto nós devemos agradar a Deus. Por isso é que lá está, no dia do batismo, temos ali a ratificação daqueles, não é, aqueles 30 anos, aqueles cerca de 30 anos de vida de Jesus, em que ele agradou ao seu Pai. E agora aqui no capítulo 12, o que é que o pai diz, respondendo ao seu filho? Quando o seu filho diz: Pai, glorifica o teu nome, o que é que o pai diz no capítulo 12? Estão a ver? Já o tenho glorificado. Portanto, Jesus no batismo recebe esse certificado e agora, chegando ao final do seu ministério, ele está a ouvir o mesmo, está a ser dito o mesmo. Ele me tem já o tenho glorificado. Portanto, o pai foi glorificado na vida de Jesus, foi glorificado no ministério de Jesus, e depois o 28 ainda abre uma terceira fase, diz que outra vez o glorificarei. E aqui fica esta questão de que Jesus ainda iria glorificar o seu Pai, e muito possivelmente isto estará a apontar certamente para a cruz, muito possivelmente porque a seguir diz que fala sobre a morte de Jesus. Portanto, é só para dizer que o propósito de Jesus era honrar o seu Pai. O propósito de Jesus era glorificar o seu Pai. Eu glorifiquei-te na terra. E como é que ele o glorificou? Tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, se nós quisermos hoje glorificar a Deus, se nós quisermos honrar a Deus, como é que nós devemos fazê-lo? Fazendo a sua vontade. Tendo consumado a obra que me deste a fazer. Portanto, as ações de que Jesus fazia debaixo da autoridade do Pai honravam o seu Pai. Estão a ver? A autoridade não pode ser desvinculada da honra. Porquê? Porque é no executar a autoridade que se está a valorizar quem tem essa autoridade. E quando Jesus, quando fazia algo, dizia algo, ele estava a reconhecer, ele estava a dar a entender, a grande mensagem é que o que importava era o Pai. O que o Pai queria é que era importante. E isto honrava o Pai. Isto exaltava o seu Pai. E nós devemos também, com a nossa vida, não é? Com o nosso viver também, exaltar o nosso Deus, honrar o nosso Deus com a nossa vida, e às vezes fazemos até em ambiente mais hermético, mais fechado, a nível de igrejas, cantando. E essa é uma forma também de honrá-lo. É verdade que é ou cantando, tocando instrumentos musicais. Essas são formas também de fazê-lo. Mas a honra tem que ser muito mais além de paredes. É no dia-a-dia, é na experiência, é no que nós somos, onde nós estivermos, devemos honrar a Deus. Portanto, eu gostaria de, nesta segunda sessão que nós temos sobre o Pai, Deus como nosso Pai, eu queria entrar nesta parte final recapitulando que estas áreas de relacionamento que Jesus tinha, que mostram exatamente o Pai e Filho, são exatamente áreas que também devem ser, de alguma maneira, devem passar também para a nossa vida, não é? O amor leva, o amor que o Pai tem pelo Filho leva o Filho a obedecer. Nós sabemos que Deus nos ama, logo também nós devemos querer obedecer. O Pai está com o Filho, existe uma relação, existe uma comunhão, nós também temos comunhão com Deus, e a área da autoridade, o que nós fazemos, devemos fazer em nome dele. É interessante que a própria comissão que é dada para nós levarmos o nome do Senhor, essa comissão é uma comissão de autoridade, em que Jesus disse: em meu nome farão. Em meu nome farão. Portanto, até nós hoje, para fazermos algo para Deus, tem que ser algo sob a sua autoridade. E se o fizermos, é aqui que terminamos. Se nós o fizermos, essa é a maneira de honrar a Deus. Portanto, nós honramos-lo
através do que estamos a fazer. Portanto, uma autoridade trazida para o terreno, executada, e isso glorifica a Deus. É por isso que mesmo nesta comissão, quando Jesus disse em meu nome farão, curarão os doentes, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e não lhes fará dano algum, etc. Todas aquelas ações servem para exaltá-lo, porque diz que é em meu nome. Significa que é no uso dessa autoridade. Portanto, não somos nós, per si, quem tem essa capacidade. Mas estando debaixo dessa autoridade, executamos-lo e isso serve para a honra de Deus. Eu gostaria então de terminar esta sessão, esta segunda de 2 sessões, onde falámos sobre o Pai, Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Portanto, Jesus veio à Terra para cumprir esse papel, que depois, mais tarde, ele vai passar e ele vai dizer que o seu papel vai ter continuidade através dos próprios apóstolos, dos discípulos, mas também sendo usados pelo poder do Espírito Santo. Portanto, isto é muito interessante, perceber que a Trindade Divina, nas suas diferentes funções, executa a sua vontade plena, e neste caso, pensando nos papéis do Pai e do Filho que veio a esta terra. Que Deus nos ajude a perceber que aquilo que Deus faz no Filho é para o nosso benefício, mas que nós também devemos reagir positivamente, sendo gratos, trazendo também isso para a nossa experiência. Deus abençoe a todos e que este Deus, o Pai do Senhor Jesus, também que seja o vosso Pai. Deus vos abençoe e até uma próxima, se Deus quiser.